Então vamos lá, meus queridos. Primeiramente, agradecer aí a presença de todos, em especial ao meu amigo, ao meu irmão, Rosinaldo Mendes, por ter aceito aí o convite. E antes de iniciar, eu queria falar um pouco aqui do currículo do nosso convidado. O Dr. Rosinaldo, ele é Doctor em Consumer Law honoris causas pela... E aí me corrija aí o meu velho inglês, tá, professor? Pela Emil Brunner World University de Miami, nos Estados Unidos, Flórida. Advogado. Há quantos anos, professor? Advogado? Desde 2008. Desde 2008, aí, mais de 10 anos na labuta. Pós-graduado especialista em Direito do Consumidor. Atualmente vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui do Maranhão, professor universitário, negociador, mediador. Eu sempre falo, se eu parar aqui só para contar o currículo desse cara, a live vai ser só disso. Então, professor, o senhor sabe que o senhor dispensa comentários para mim do orgulho que eu tenho de ser teu amigo, do orgulho de ser seu sócio, e agradecer por ter aceito esse convite, de estar aqui compartilhando conhecimento com a gente, que eu acho que isso é o primordial. E falar de um assunto que muito nos interessa, né, nós advogados, que é negociação. E aí, professor, eu queria fazer, na verdade, uma primeira pergunta para o senhor, para compartilhar o conhecimento. Professor, qual que é a importância da negociação, né, para o direito do trabalho, a área que o senhor atua e atua muito bem, já nesses mais de 10 anos aí? E aí, professor, eu queria saber a sua opinião, qual que é a importância da negociação na Justiça do Trabalho, ou na verdade, né, que a negociação é muito ampla, no direito como um todo. E aí eu queria também que o senhor aproveitasse e contasse para nós como que o senhor iniciou sua experiência com negociação. Eu sei que o senhor tem uma experiência antes, né, do mundo jurídico, que isso trouxe muita bagagem e isso eu presencio no dia a dia forense. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse dom da vida que nós temos de estar aqui hoje, vivos, saudáveis, graças a Deus. Agradecer o seu convite, Nestor. Para mim é uma honra. Sei que você tem aí um público muito grande nessa área das suas informações, das suas lives. Muitas pessoas nos assistem. É uma honra fazer parte desse momento. E o principal motivo é contribuir de forma satisfatória com aqueles que nos assistem hoje, seja ele estudante de direito, seja empresário, seja apenas uma pessoa que está em casa curioso para saber o que é uma negociação. E aí eu diria para você o seguinte, a negociação, ela tem uma raiz na existência da humanidade, né? A gente não pode falar em especialista em negociação sem que a gente comece a negociar desde o nosso início da existência. Você olha lá aquele garotinho de 2 anos chorando para querer alguma coisa, ele ainda não sabe falar, mas ele está negociando com a mãe. Ó, eu quero. E aí vai começando por aí. Bem, obrigado, mais uma vez obrigado a todos que nos assistem. Na verdade, assim, eu tenho uma longa experiência de negociação e eu diria sem técnicas de Harvard inicialmente, porque eu venho de uma origem bem de muito trabalho. Eu comecei na década de 90 trabalhar no grupo Claudino, né, como cobrança externa, fazia cobrança externa. Depois eu migrei aí para a área de analista de crédito e nas cobranças eu fazia muita negociação. Era negociar dívidas, negociar crédito, negociar contas atrasadas. E naquela época da mudança de moeda, que tinha deflação, que tinha que fazer cálculos mirabolantes. E aí eu fui também para análise de crédito e posteriormente para subgerência de loja. Então eu trabalhei a minha vida toda com negociação. Lógico que durante muito tempo, sem técnicas
científicas, ou seja, era aquilo que eu vivencia, que hoje faz Conhecimento empírico, na raiz. conhecimento empírico, a raiz. Aqui não tem o Nutella, aqui é o negociador raiz, né? Boa, boa! Entendeu? Então, qual é a importância da negociação? Eu diria o seguinte: a gente pode vir aqui para o mundo do trabalho, mas eu diria para você que a importância da negociação ela é importante em todas as áreas. Vamos voltar aqui para a nossa realidade. Advogados. Quando o seu cliente lhe procura, a primeira coisa que você tem que saber negociar são os valores dos seus honorários. E, posteriormente, negociar o que o cliente busca, né, para atingir a sua satisfação. Então, eu diria que a negociação hoje, você pode se especializar em qualquer área, mas se você não tiver no sangue aquele feeling de negociador, em algum momento você vai sentir essa deficiência. Por quê? Nós estamos falando da área jurídica, nós estamos falando de advogados. E nós estamos a todo momento negociando. Nós vendemos para o cliente uma promessa, meio que seja atividade meio, de um resultado. Então, vou dar alguns exemplos. Quando um empresário nos procura, no nosso escritório, por exemplo, a primeira coisa que nós dizemos para ele é o seguinte: olha, nós temos 3 linguagens aqui básicas nosso dia a dia. Nós queremos lhe oferecer redução de riscos, redução de custos e um resultado satisfatório naquilo que você busca. Resultado satisfatório nem sempre é vencer uma demanda. Às vezes é fazer um bom negócio. Ok? Então, Ok. assim. Conta aqui para o nosso público, professor, dentro da questão de negociação, que na sua atividade, na sua experiência anterior à advocacia, que o senhor trabalhava no Armazém Paraíba, correto? E aí o senhor, utilizando as técnicas de negociação, o senhor reorganizou todo um setor, né, de cobrança, que o senhor saiu aqui de São Luís, acho que foi lá para o Pará, foi isso? Foi essa a história? Bom, na verdade, eu trabalhava durante muitos anos e o grupo, ele tratava bem o consumidor, dava um atendimento excelente para o consumidor, mas ele não tinha um setor específico para tratar de demandas de consumidor. Então, quando eu me formei, eu me especializei em direito do consumidor desde a minha graduação, que eu tratava de consumidor. Então, me especializei em direito do consumidor e apresentei ao grupo um projeto de implantação de uma central de atendimento ao cliente, né? E só fazendo referência aqui ao senhor Valdeci Claudino, e aqui fica para todos que nos assistem, um dos maiores, acho que um dos maiores sentimentos cristãos, bíblicos que existe no mundo, acho que na humanidade é o da gratidão, né? E aqui para todos que nos assistem, se hoje eu estou aqui, sou advogado, sou formado em direito, eu devo a muitas pessoas, lógico, mas a minha graduação 100% foi paga pelo senhor Valdeci Claudino, não pela empresa, mas por ele, pessoa dele. Acreditou em mim como pessoa, como profissional, e me deu um dos maiores, vamos dizer assim, um dos maiores poderes que um homem pode ter, que é o conhecimento. Graças a ele, hoje eu sou advogado. E essa gratidão é tão forte, Nestor. E para você ter uma ideia, eu não advogo contra o grupo Claudino, não advogo contra o Armazém Paraíba, e quando me procura, eu sequer indico outra pessoa. Pelo contrário, Dentro da sua experiência, do seu dia a dia forense aí na Justiça do Trabalho, a gente sabe que, dentre as justiças aí, a Justiça do Trabalho é uma das mais céleres, né? Devido, e até por experiência nossa também, por ela aplicar na prática os meios alternativos de solução de conflito, né? Se a gente trouxer uma experiência aí da Justiça do Trabalho, aí eu pergunto para o professor, vamos colocar aí de 10 processos que o senhor atua na Justiça do Trabalho, quantos chegam ao acordo através das negociações?
Olha, hoje nós vamos nos remeter, vamos dizer assim, vamos nos remeter à reforma trabalhista de 2017. Antes da Uhum. reforma trabalhista, nós tínhamos uma, vamos dizer assim, uma demanda ilusória, onde se cobravam valores absurdos e quando se chegava na negociação não tinha um parâmetro de equilíbrio. Então, isso causava muita deficiência na negociação. Com a reforma trabalhista, exigiu-se um pedido líquido e certo, onde os cálculos trabalhistas, das verbas trabalhistas, tinham que ser o mais próximo da realidade possível, sob pena de se sucumbir aí em indenizações de honorários da parte contrária. Então, com isso, a Justiça do Trabalho ganhou muito em efetividade. Por exemplo, hoje, eu não sei dizer os números exatos, mas nós temos aí em torno de 35% a 40% de soluções de conflitos na primeira audiência trabalhista em sede de Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Esse número, ele é um número que aumentou muito com a reforma trabalhista. Por quê? Porque empregado e empregador têm uma demanda real, onde a negociação tem um maior resultado e eu diria até que teve uma maior eficácia em relação ao valor final da negociação. Por quê? Porque com a reforma trabalhista, nós tivemos aí, primeiro, o incentivo aos acordos nas primeiras audiências e, mais ainda, o incentivo, tanto do judiciário como das partes, para que as demandas fossem resolvidas de forma consensual. E isso nós temos visto funcionar muito bem. Diga-se de passagem, fica aqui um recado aos colegas advogados. Olha, Uhum. advogado litigioso que só quer ver o resultado final do processo, ele está entrando em uma área de desuso. Por quê? Porque o CPC de 2015 já disse, partes, Ministério Público, juízes, advogados devem cooperar a todo momento para a solução consensual do conflito. Então, nós temos que ter, primeiro, se você quiser se especializar em negociação, e aí sim, aí eu já faço a indicação do Dr. Nestor, que com certeza é especialista em negociação, e você pode aprender as técnicas de negociação para você se tornar um advogado eficaz, de resultados atuantes, e você vai ver, vai elevar muito o resultado do seu escritório, da sua área de atuação, quando você dominar as técnicas de negociação e mediação. Por quê? Porque isso faz toda uma diferença dentro de uma audiência. E eu sempre falo, né, professor, nós que fizemos o curso de mediação, de negociação, ah, ah, como que isso é bom? Claro que primeiro a gente faz para o nosso lado profissional, mas principalmente para o nosso lado pessoal. Eu visualizo, e aí eu queria também saber a sua opinião, como que você, quando começa a utilizar as técnicas de negociação, as benfeitorias na advocacia, ela é automática. Exemplo, né? Quando, e aí eu faço essa pergunta para o professor. Professor, o senhor sempre entra direto com o processo judicial ou o senhor primeiro tenta negociar extrajudicialmente, com suas técnicas? Como que o senhor faz? Conta aí para nós o segredo. Olha só, geralmente, quando nós temos um acesso direto a outra parte, quando nós temos acesso fácil, nós tentamos negociar antes da demanda judicial. Lógico, quando nós recebemos a demanda judicial, nós já fizemos uma pré-análise e já temos certeza da sua, vamos dizer assim, da sua condição e legitimidade de ter um resultado positivo. Feito isso, nós procuramos a outra parte. Lógico, nós estamos falando de demandas nós temos demandas que são locais, temos demandas que são a nível de Brasil. Mas, sempre que nós temos acesso a outra parte, através de comunicação, de notificação, nós tentamos fazer a negociação extrajudicial no primeiro momento. Isso é muito vantajoso porque, primeiro, quando você se comporta como negociador, você já viu com seu cliente qual o objetivo que ele quer atingir naquela demanda.
Então, nós já sabemos o ponto central da nossa negociação. E aí entram as técnicas. Eu sei o que eu devo atingir, mas eu sei o que eu posso ceder e o que a outra parte tem que ceder, ou o que a outra parte tem que oferecer. Negociar, e aí nós temos duas formas de aprender a negociar. Uma é se especializando, vendo as técnicas, negociações. Atualmente tem muitas técnicas modernas que se ensinam nos cursos de especialização, mas também é você se abrir para que você possa compreender como atingir um objetivo do seu cliente. O seu cliente lhe procurou porque ele quer um resultado. E você, muita gente pensa o seguinte: o meu cliente me procurou no meu escritório porque ele quer um litígio. Não, ele lhe procurou para você resolver um problema dele. E eu sempre costumo falar para os colegas o seguinte: nós que nos especializamos, nós que estudamos, nós que estamos no nível mais acima, somos nós que temos as técnicas e o conhecimento para a solução daquele litígio. Mas o cliente não sabe se esse resultado vem como uma demanda judicial, extrajudicial ou como uma negociação. Cabe a você fazer a diferença na vida daquele cliente, na vida daquele empresário, na vida daquela pessoa que ele procura. Eu sempre falo, professor, né? E aí tem uma das técnicas de negociação é se colocar no lugar do outro, né? Mas raciocinando com a cabeça de advogado. A gente briga muito pela questão da morosidade do Poder Judiciário, as demandas judiciais que demoram, as decisões que demoram, mas a gente só arruma o culpado. A gente não se coloca como solução. E eu vejo que o senhor faz isso muito bem, e é um diferencial hoje do novo advogado. Eu sempre... Por que eu me especializei, né? Eu sempre ministrei aula de meios alternativos de solução de conflito, mas eu quis me especializar na negociação, primeiro, porque isso pouco se ensina na faculdade, né? Segundo, porque todo mundo negocia, conforme nós falamos aqui. E eu sempre falo que se todos os juízes levassem ao pé da letra, para você entrar com o processo, você tem que ter o quê? Uma pretensão resistida. Né? A partir do momento que o juiz indeferisse a inicial, muitos advogados mudariam essa consciência de quê? De pelo menos, se tem um colega advogado, ligar para outra parte, falar: doutor, convidá-lo para tomar um café e ali fazer as técnicas de negociação, já estudar junto com o cliente qual que é o objetivo dele. Eu sempre falo um exemplo no Cível, que é o cara comprou um imóvel, né? E era para repassar o imóvel, a pessoa acabou morrendo, eles entraram com adjudicação compulsória aí contra os herdeiros, ajuizaram numa comarca, os herdeiros moravam em outra, pediram carta precatória. Só um minutinho. Nós temos um público imenso querendo participar com comentários e os comentários estão desativados. Não, então, vamos responder ao final, porque aí fica mais... Deixa eu até liberar aqui. Peraí, então vamos lá. Vamos ver se já tem perguntas aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Ativar comentários. Vamos aí. Os comentários... agora entendi por quê. Porque os comentários ele vai ficar no seu rosto, entendeu? Porque como nós viramos... Então vamos lá. O Matheus, aqui a Kelita. Ela meu xodózinho lá de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, minha priminha. Estamos aí, né? Sem problema, pode o Robson foi aluno de vocês lá no cursinho, aquele que muito me honrou. Então, professor, e aí eu lembro desse exemplo que a parte, né, os herdeiros, quando receberam a notificação, ficaram surpreendidos, porque falou assim: mas eu nunca me neguei a repassar. Aqui, ó, doutora Iracema aí cumprimentando a gente. Doutora Iracema, tá? Já confirmada, será a nossa convidada da próxima sexta-feira. Vamos falar aí de mediação, vamos falar de arbitragem, vamos falar
de negociação, ela que é expert, né? Eu sempre falo que tem o rei, né? Ela é a rainha da mediação, ela é a rainha dos meios alternativos de solução de conflito. Vai falar do centro de mediação dela, tá? Então não percam aí essa live. E aí, professor, né, como o senhor tá o Abre Alas, eu acho que eu vou mudar o nome, né, em vez de ser live, a gente mudar para falar assim, papo de negociador. Isso daqui é um papo de negociador. Né? Então, toda sexta-feira a gente tem aí o papo de negociador. Então, professor, voltando aqui, por que eu gostei da negociação? Porque com as técnicas, eu achava que negociar era aquele que falava mais alto. E aí o professor pode confirmar comigo ou não, eu fico triste quando você vai numa audiência e o colega advogado nem te cumprimenta. É ou não é? É assim ou não é, professor? Ainda nós estamos no século XXI e pasmem vocês. Tem colega advogado que vê o outro como inimigo. Detalhe, nós nos encontramos toda hora em audiências. Então, eu tenho vários clientes, o colega advogado tem vários clientes. Eu pergunto, se você começar a ver seus colegas advogados como inimigos, vai chegar uma hora que você não vai ter mercado sequer para dar um sorriso, né? Porque todos nós estamos a todo momento numa sala de audiência. E eu imagino como é que ele não vê o juiz. Será que o juiz vai ser inimigo dele também? Então, assim, sim. Para você ter uma ideia, recentemente nós tivemos algumas audiências trabalhistas onde o melhor resultado, e aí eu falo, professor Nestor, que é o seguinte, nós advogamos mais para empresas. Então, qual é o grande desafio do advogado trabalhista de defesa? E eu sempre digo, eu adoro fazer defesas, por quê? Porque a defesa, ela me leva para um desafio maior, que é trazer um resultado para o meu cliente que já é desfavorável. Tá? E, graças a Deus, na Justiça do Trabalho eu já tive algumas improcedências totais a favor do meu cliente. E, mais ainda, como eu trabalho em defesas de empresas, eu conheço os dois lados. Então, eu conheço os direitos do trabalhador, posso defender o trabalhador com extrema qualidade, mas defender a empresa me leva para um desafio maior, que é trazer um resultado positivo numa demanda que já está totalmente desfavorável. E isso nos leva a ser negociadores ao extremo. Então, assim, a gente precisa entrar na audiência sabendo o que vamos negociar. E aí começo a dizer as dicas. Por exemplo, primeiro ponto, ao entrar numa audiência para negociar, vamos falar aqui da audiência já na esfera judicial, mas ainda no início da consensualidade, quando é no SEJUSC, no momento que você pode negociar ainda, né? Olha aí, gente, anotem aí essas dicas, hein? A dica do milhão. Preciosa. Detalhe, se algum dia você se encontrar do outro lado comigo, esqueça essas dicas, tá? Boa, professor. Então, veja só. Primeiro ponto. Não é para ser aquele macaco de circo, não é para entrar fazendo palhaçada. Mas seja educado, cortês, cumprimente o conciliador, o mediador que estiver, cumprimente a parte contrária, cumprimente o advogado da parte contrária e, como você já tem o objetivo que você quer atingir... Já estou anotando, hein? Pode falar. Uhum. Como você já tem o objetivo que você quer atingir, você diz logo, nós viemos com a intenção de negociar e de sair daqui com resultado satisfatório para ambas as partes. Então, você já entrou no quebra-gelo. Então, eu falo, professor Nestor, eu falo de forma empírica e aí o senhor vai corrigindo. Esse nome é quebra-gelo, né? Correto. Quebra-gelo. E outra, aí eu te faço uma pergunta. Quando o senhor faz o quebra-gelo, o olhar das partes, e principalmente do juiz, muda ou não muda, professor? Completamente. E aí tem uma coisa importante, veja só. O judiciário não tem interesse em prolongar demandas. Para o judiciário, nós somos mais uma demanda. Mas para ele o interesse é encerrar essa demanda. Mas a justiça como um todo, o judiciário, os juízes, eles têm uma função social. Qual é a função social?
entregar o resultado jurisdicional para o qual eles foram ali colocados como juiz natural. Ou seja, eles vão entregar um resultado jurisdicional, mas com uma função social. É aquele trabalhador que, em vez de demorar 5 anos para receber suas verbas, ele vai receber em 10 dias, ele vai receber, mesmo que seja parcelado, ele vai receber em 5 meses, e ainda assim vai se liberar logo de início, seguro-desemprego, FGTS e tudo mais que pode estar travado. Para o empresário, qual é a função que traz de benefício para ele? É aquela empresa que está sempre disposta a negociar, é aquela empresa que vai preparada para resolver e não cria obstáculos à jurisdição. Então, os advogados dessas empresas, quando chegam numa demanda, eles já são bem recebidos, porque vão preparados para negociar. E isso, aos olhos do judiciário, é bom. Isso é uma iniciativa que faz uma demanda complexa se tornar simples. Ok. Professor, o senhor já teve alguma situação de audiência onde o senhor poderia estar pela parte autora ou pela empresa e o advogado foi extremamente, vamos colocar uma palavra aí, não profissional com o senhor, ou ele até quis ser um negociador, mas foi aquele negociador ignorante, aquele que ganha no grito. Se aconteceu com o senhor nessa situação, como que o senhor reverteu a seu favor? Olha, eu tive um caso onde o colega advogado, ele sequer quis deixar a cliente dele falar, né? E o juiz viu que nós estávamos favoráveis a uma negociação para resolver a demanda. Então, o resultado foi favorável por quê? Porque o juiz voltou para nós e disse, doutor, mas espera aí, a demanda não é sua. A sua cliente, eu preciso ouvir da sua cliente se ela tem interesse em resolver a demanda. Porque a outra parte está querendo resolver a demanda. Então, aquele advogado truculento que não está preparado para uma negociação, talvez ele até use a truculência dele, a ignorância dele, para não demonstrar que ele não está preparado para aquela negociação. Isso aí a gente, às vezes, e até nós, advogados que temos experiência em negociação, nós temos que amenizar essa situação e oferecer as melhores oportunidades. Mas, eu digo para vocês o seguinte, eu tive uma experiência de negociação que, pasmem vocês, o resultado não foi financeiro, mas foi um resultado satisfatório para as partes. Eu vou relatar rapidinho, para que vocês possam compreender o quanto é importante a gente estar preparado para o interesse do cliente, aquilo que o cliente foi buscar na audiência. Às vezes tem advogado que ele toma a causa para si e esquece que o objetivo é a satisfação do seu cliente, seja ele empresário, seja ele o empregado ou empregador, o cliente ou o empresário. O que nós temos que ter certeza? Olha, primeiro, eu preciso saber do meu cliente o objetivo que ele quer atingir naquela demanda. E aí eu preciso orientá-lo sobre os riscos e os benefícios daquela demanda. Outra coisa, eu faço isso, né? Eu faço isso. Quando eu vou para uma demanda trabalhista, por exemplo, se eu vou defender o cliente, o empregado, eu já sei quais são os seus direitos reais. Então, aquele valor dos direitos reais, daquele ali, eu geralmente não abro mão. Por quê? Porque eu tenho um cálculo real de verbas trabalhistas que foram adquiridas ao longo do seu trabalho. Então, é um direito dele. Mas, mesmo assim, eu posso flexibilizar para que eu chegue no melhor acordo, dependendo das propostas, né? Então, por exemplo, proposta para pagar à vista sempre é mais vantajosa. Se eu estiver do lado do empresário, o que eu preciso ver? O cálculo real de direito do trabalhador. Para que eu diga para esse empresário, olha, o valor real é esse. Então, nós vamos começar com o valor de proposta, podendo chegar até esse limite. Se nós fecharmos com menos, resultado positivo. Então, eu faço isso. Mas eu tive uma demanda
que foi interessante, porque assim, nós tínhamos uma demanda trabalhista que não girava em torno de indenização de verbas, girava em torno de indenização de danos à imagem, tá? De danos à imagem. E o meu cliente, ele teve uma repercussão nas redes sociais do dano da sua imagem pelo empregador. E o empregador, nós passamos 5 anos tentando resolver a demanda e nós fomos encaminhados para um juiz trabalhista, porque a demanda estava na Justiça Estadual, depois foi encaminhado para um juiz trabalhista, porque o juiz estadual entendeu que a demanda era trabalhista. Tá? Por se tratar de uma relação de médico com empresa constituída. Uhum. E aí o que acontece? O juiz trabalhista, formação em mediação, extremamente competente, primeira coisa que ele fez, senhores, ele fez a abertura. Olha só que maravilha. E aí, fica aqui a dica, se tiver algum magistrado nos assistindo, que eu sei que não estão, geralmente eles estão muito ocupados, mas se alguém conhecer algum magistrado, diz assim, doutor, eu ouvi uma palestra de 2 professores que eles falaram a seguinte coisa, quando o juiz tem conhecimento de mediação, que ele faz a abertura da mediação, tudo muda na demanda. E foi isso que aconteceu. Então, por exemplo, o juiz fez a abertura da mediação. E aí nós começamos. A parte contrária disse que não tinha proposta de acordo. E aí o juiz foi amenizando, amenizando, até o momento que chegou o seguinte, a parte contrária ofereceu um valor. E eu disse para o meu cliente, eu disse, olha, se você tiver preço para sua honra, geralmente esse valor é a seu critério. Então, qual foi o resultado da demanda? O juiz percebeu que o problema não era dinheiro, porque as partes não precisavam de dinheiro para resolver a demanda. As partes tinham um problema que era danos à imagem. E o juiz foi traçando os paralelos, até uma hora que eu cheguei para o meu cliente e disse assim, vamos conversar ali fora? E eu saí, fiz ali o cálculo com o meu cliente, na verdade eu com o meu cliente, como o cálculo é feito geralmente quando o mediador conversa com as partes, mas eu, como advogado, eu fiz a conversa privada com o meu cliente. E o que eu falei com o meu cliente? Eu falei assim, seu problema é honra. Se ele se retratar publicamente, está resolvido o problema, ele disse assim, perfeito, isso aí resolve meu problema, eu estou com a alma lavada. Voltamos para a sala de audiência, eu disse, doutor, está resolvido. O meu cliente aceita uma retratação pública como forma de solução do conflito. E aí, o juiz achou maravilhoso aquilo. E a outra parte concordou. Mas olha só a situação que a gente tem que estar o tempo todo defendendo os interesses do cliente. O colega advogado da outra parte, que também é meu amigo, ele disse assim, doutor, beleza, vamos publicar no Diário Oficial. Eu disse, doutor, nem eu, nem o senhor lê Diário Oficial. Quem lê Diário Oficial, se nós somos advogados e não lemos Diário Oficial, o público que vai retratar vai ler Diário Oficial, não vai. Isso, olha, nossa proposta é a publicação da ata de audiência da retratação em uma página do jornal de grande circulação da capital. Entendeu? E aí, assim foi feito. Na ata de audiência, ele se retratou e a ata de audiência foi publicada integralmente no jornal aqui na capital. Isso foi resolvido completamente, Ademar. E aí, então, se estou certo, o resultado foi uma audiência ganha-ganha ou perde-ganha? Ganha-ganha. Ganha-ganha. Ganha-ganha, né? E aí, professor, mais... Não, pode falar. Sim. Porque aí todo mundo pensa que numa audiência o resultado é sempre financeiro. E essa não teve financeiro para resolver o problema. Por quê? Porque a honra dele não tinha preço. Tinha preço a honra dele. Mas a retratação, sim. E aí, professor, me vem mais uma vez, por isso que eu defendo muito a questão da negociação, professor. Porque hoje o advogado é um diferencial. Nossos colegas advogados têm que entender a importância que se tem de uma audiência, né? O senhor, que também é especialista em direito do consumidor, atua muito no juizado. Me dói quando a gente passa 1 mês, 2 meses, 3 meses para ter uma audiência de conciliação
tem essa audiência, muitas das vezes, claro que isso está mudando, e por isso que a gente está aqui brigando, vestindo essa camisa, né? Tem muitos conciliadores que estão mudando, mas eu acho que a maioria ainda é daqueles que olha para um lado, olha para o outro e fala assim, tem proposta de acordo? Tem proposta de acordo? Não. Designa a audiência de instrução e julgamento. E o pior, o colega advogado aceita isso. Ele não tem os conhecimentos da negociação, da mediação. Ele, não, ó, beleza. O pobre do cliente dele que não sabe do direito fala assim: meu Deus, eu passei 4, 5 meses para ter essa audiência, achava que iria resolver, então vai ter uma nova audiência, uma audiência de instrução e julgamento. Pode falar, professor. Eu queria fazer um apontamento. Primeiro, eu queria dirigir uma palavra aqui ao doutor Alexandre Abreu, que é o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que ele vem realizando desde 2015, aplicando, divulgando maciçamente a questão da mediação, da negociação e da conciliação. E mais, no Maranhão, vou defender aqui o que eu tenho presenciado. O Maranhão capacitou seus conciliadores e mediadores através da Escola de Magistratura, concursos de conciliação e mediação, até para os conciliadores que já eram conciliadores. Tá? Capacitou. Qual é o problema que nós encontramos, professor Nestor? É que a figura do conciliador e do mediador, do conciliador e do mediador, e, vamos dizer assim, do representante do judiciário, estão na mesma pessoa. Então, por exemplo, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, tem um juiz que assiste, mas o conciliador, ele é o responsável por aquele primeiro contato para que ele se torne eficiente. E aí, qual é o problema? E aí nós vamos voltar aqui para a origem da situação humana. Aquela pessoa que passou por um curso de conciliação e mediação foi capacitado ali com as novas técnicas, mas ele não absorveu o que era suficiente, porque, lógico, a gente falando aqui não é uma crítica direcionada, é uma crítica generalizada. Tem pessoas que absorvem aquilo como subir um pouco mais o degrau, e tem pessoas que acham que já sabe tudo, e aí ele continua no nível que ele está. Então, o que acontece? A gente chega em audiências onde o conciliador ele se confunde com o papel ali e ele já vai perguntando direto. Tem proposta de acordo? Ele não faz abertura, ele não quebra o gelo, ele não dá bom dia, não se identifica com as partes. Lógico que nós temos encontrado nas esferas trabalhista, federal e estadual diferentes níveis de pessoas. Por exemplo, na Justiça Federal nós temos conciliadores também que passaram pela capacitação de mediadores e conciliadores, cursos de capacitação e excelentes resultados na Justiça Federal decorrente desses mediadores, desses conciliadores que atuam lá. Na Justiça do Trabalho também passaram por capacitação e eu atuo nessas 3 esferas. E aqui, pessoal, não estou dando aula, eu não estou falando aqui da teoria da Terra plana, não. Estou falando aqui daquilo que eu exerço diariamente, tá? Então aqui nós estamos falando daquilo que nós praticamos. E na Justiça do Trabalho também um resultado muito efetivo, porque os conciliadores, os mediadores, eles fazem a abertura, eles fazem aquele quebra-gelo e eles começam conversando com as partes, explicando as vantagens da negociação, da mediação. Na Justiça Estadual, nós temos a capacitação, o Judiciário fez a sua parte, mas ainda nós temos ainda uma demanda onde aquela apresentação inicial ainda precisa ser mais assim, aplicada, vamos dizer assim. E nos juizados especiais, também as pessoas ainda veem muito a audiência como audiência de conciliação. Quando, na verdade, se o conciliador tiver um estudo das técnicas de mediação, ele pode ver o seguinte: olha, peraí, aqui é uma conciliação, mas eu estou observando que tem muito sentimento envolvido. Se eu aplicar a técnica, um resultado mais efetivo. Entendeu?
que tua internet deu uma travadinha. Aham, mas voltou agora, né? Pronto. Então, veja só, nos juizados especiais, como você tinha falado, professor, nos juizados especiais, eu creio que não é culpa do judiciário, não, tá? O judiciário tem capacitado todo mundo. Eu acredito que é mais a questão das pessoas que precisam entender que o CPC de 2015 trouxe essa possibilidade e que quem está aplicando essas técnicas nas audiências, o resultado está sendo muito melhor. E, principalmente, nós advogados temos técnicas de negociação, nós saímos da audiência com resultado mais satisfatório. Uhum. Professor, só lembrando... Está tendo probleminha aqui de conexão. Não, só voltando aqui, lembrando que nós, eu não sei se no Instagram é só 1 hora de relógio, né? Que eles depois caem, né? Tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo agora. Vamos ver se volta. Oi? Acho que agora deu? Deu, tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Tá. Então, professor, em resumo, né, as técnicas da negociação são importantes ou não? E outra, Sim. calma, é um diferencial para o novo advogado? Quando eu falo novo, não o novo de 1 ano, 2 anos, mas a mudança de pensamento, né? A mudança de perspectiva. Então, por que eu falo isso, professor? Porque, mais uma vez, o senhor, com a sua expertise, o senhor com a sua experiência, com o seu conhecimento técnico, com o seu conhecimento teórico, o senhor trouxe mais uma vez a importância de adquirir as técnicas de negociação, a importância de você, com esse conhecimento, ser um advogado, uma advogada diferenciada e, o melhor, entregar o bem da vida para o seu cliente ou antecipar o tempo de processo. E aí, ser considerado, né, professor, que a gente fala muito isso, um profissional de alta performance. A gente sempre fala, assim como na vida, advogados comuns tem muitos. O que cabe a nós é ser advogado diferenciado. Professor Osnaldo, tempo, infelizmente, já estamos chegando aí ao fim. Eu sou suspeito, mais uma vez, para falar do senhor. Eu só tenho a agradecer, né, essa parceria, agradecer o convite, agradecer esse vasto conhecimento, esse banho de conhecimento que nós tomamos hoje aqui. E eu queria que o senhor deixasse aí, reiterasse a sua rede social para aqueles alunos que acompanham o senhor. Eu sei que o senhor posta muito conteúdo, né, conteúdo de direito do consumidor, direito do trabalho, todas as áreas que o senhor atua. Então, eu queria que o senhor fizesse aí o convite para todo mundo aí acompanhar o senhor. Pois é, nós estamos aqui trabalhando nessa área de advocacia, nós somos professores, estamos aí atuantes e, inclusive, fazer um convite para vocês, novos advogados, se cadastrem nas comissões da OAB. Lá é um trabalho voluntário, mas é muito satisfatório a gente dar uma resposta ao público que nos acompanha. Eu sou, atualmente, o secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor e também sou membro da Comissão de Proteção Animal. O interessante, pessoal, é que você sempre se atualize, se capacite, porque a negociação e a advocacia, ela requer que você esteja o tempo todo antenado. Não sei se dá tempo, mas eu queria falar aqui de 8 pontos essenciais para uma boa negociação coletiva, vamos dizer assim, dentro de uma esfera trabalhista. Opa! Então vamos lá que eu quero anotar, hein? Vamos lá. Primeiro. Não sei se dá tempo. Nós estamos ao vivo ainda, não estamos? Estamos sim. Pronto. Então, eu queria trazer aqui, eu sempre busco muitas notícias, e até um dos pontos que vai falar, dentro da nossa live, nós tínhamos uma temática de como ficou na pandemia essa questão trabalhista, né? Eu diria para você que o brasileiro ele tem uma capacidade enorme de se superar, né? E a pandemia, nós conseguimos, sim, superar muitos desafios, dentre eles os trabalhistas. Tá? Então, veja só, a Confederação Nacional da Indústria ela lançou alguns pontos essenciais de uma boa negociação coletiva. Defender os direitos coletivos, a gente fala aí dos trabalhadores em geral, tem muitos desempregados e muitas pessoas que podem ter
problemas trabalhistas. Então, a gente fala o seguinte, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, você tem um conhecimento, tem que ter um conhecimento muito amplo da legislação trabalhista, mas também você tem que estar atualizado nas técnicas de negociação para que você dê ao seu cliente um resultado mais efetivo. Outro ponto é discutir a relação. Nós saímos de uma era, na Revolução Industrial, nós começamos com a era do salário, do corporativismo, só que somente ter direitos não é suficiente para você estar no mercado. O bom é você estar no mercado podendo discutir a sua relação, ou seja, discutir o seu contrato de trabalho e se manter empregado. Ter liberdade, né? Posso reduzir minha carga horária, o meu salário, mas vou continuar tendo dignidade? Sim, então discuta, negocie. Outro ponto, numa negociação, eu tenho que saber o que eu vou oferecer, mas também o que eu vou ceder, para eu atingir o meu objetivo. Tá? Você não vai chegar numa mesa de negociação só achando que você é o bambambam e que vai ganhar tudo. Não. Pontos têm que ser discutidos. Você tem que ceder em alguma coisa. Lembrando que nada é para sempre. Então, quando você entra numa negociação, você tem que lembrar que o seu objetivo é atingir aquele objetivo do seu cliente ou da sua coletividade, que seja, para colocar no acordo e aquilo ali ser cumprido. Passou isso aí, é outra fase. Tá? Lembrando, nós vivemos numa democracia, num Estado democrático de direito, onde as leis são o nosso norte. Então, a Constituição Federal tem leis, nós temos Código Civil, legislação trabalhista, então, não aprenda a ir para uma negociação sabendo o que é legal e o que é permitido discutir num acordo. Nada contrário à lei. Fiz um acordo. Não, mas eu confio em ti, eu vou deixar verbal. Não, você está defendendo direito de terceiro. Redija termo. Coloque no papel o acordo que você fez. Acima de tudo também, ética nas negociações. Ética nas negociações. Seja transparente no objetivo que você quer atingir para que a outra parte possa ter confiança em você. Nós temos que ter. E acima de tudo, pessoal, detalhe, quando eu falo ética nas negociações, eu estou dizendo aqui o seguinte, eu preciso colocar a minha carreira pautada num princípio ético e ética, moral e, acima de tudo, honestidade. Por quê? Você vai negociar com uma pessoa que você já sabe que ele não cumpre nada. Você vai fazer acordo com ele? Não vai, né? Então, assim, ética nas negociações. E, acima de tudo, o que você vai oferecer numa negociação, você vai oferecer condições, mas não porque a outra parte vai sair prejudicada. Você tem que pautar a sua negociação no ganha-ganha, no equilíbrio na relação, seja ela extrajudicial ou judicial. E aí você tem que deixar o seu cliente consciente, olha, nós podemos atingir um objetivo satisfatório dessa forma. Então, pessoal, a dica que eu deixo aqui para todos que nos assistem nós podemos sim levar um resultado positivo para o nosso cliente com as técnicas de negociação. Lembrando que você negocia desde o momento que você nasce até a sua morte. Então, você tem que ser um negociador, não para nunca. Professor, mais uma vez, agradecer, sem palavras aí por essa aula, tá tudo anotado aqui, depois eu vou fazer um resumo da aula magna para disponibilizar aí para os nossos ouvintes. E mais uma vez, professor, agradecer a parceria, pedir para os que me acompanhar o professor Rosinaldo, mais uma vez, ele sempre posta dicas, sempre posta conteúdo jurídico, isso vai auxiliar, sempre fala a todos nós do mundo jurídico, seja acadêmico, seja colega advogado, novo advogado, advogado que já está aí na labuta, e também sigam aí as nossas novas redes sociais, né? Agora, estou com um novo Facebook, que é Prof. Nestor Xavier, nosso canal do YouTube, Professor Nestor Xavier, Negociações Jurídicas, e o Instagram,
Aí o Facebook também, que é Prof. Nestor Xavier. Professor, mais uma vez agradecer. Quer falar? Só rapidinho. Só lembrando que você falou ainda há pouco que a doutora Iracema fará parte de uma próxima live com você, né? Sexta-feira, próxima sexta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. E eu queria deixar aqui o seguinte, lógico, boa parte das negociações que eu aprendi também porque eu fiz um curso de mediação e conciliação e arbitragem com a Câmara de doutora Iracema. Então, assim, a gente não pode achar que sabe tudo. Eu venho de uma experiência empírica, mas eu precisei conhecer as técnicas, tá? Então, fica a dica, faça um curso. Agora, eu queria deixar aqui um gostinho para a próxima live nossa. Você vai convidar na próxima vez a doutora Iracema e eu quero voltar depois, como especialista em direito do consumidor, deixar o seguinte. Professor, eu fui comprar um celular, fui na loja do shopping, comprei o celular, um iPhone aí de última geração, tudo certinho. Quando eu saí da loja, eu me arrependi. E aí eu voltei na loja e o empresário, o fornecedor disse, olha, nós não trocamos e a lei não nos obriga a isso. Então, para a próxima live fica o seguinte, professor, eu posso negociar essa troca? Fica aí, já para a próxima live, essa pendura aí. Olha aí, então não percam, meus queridos. Próxima sexta-feira, a doutora Iracema. E já vamos deixar agendado um novo retorno do professor Rosinaldo Mendes, para a gente se deliciar, tomar desse conhecimento, desse homem cristão, desse homem de Deus, desse instrumento aí de sabedoria. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. A casa é sua e vamos negociar. Obrigado, obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Nestor. Para mim foi uma honra fazer parte dessa live. E eu creio assim, conhecimento, pessoal, tem que ser compartilhado. Não dá para ficar só com a gente. E é uma honra participar dessa live, porque a gente sabe que numa sexta-feira tem muita gente com sede de conhecimento e cabe a nós estarmos aqui repassando isso, trocando experiências. Tá bom? Obrigado. Eu sempre, só para encerrar, eu sempre falei em sala de aula, eu dei muita aula na sexta-feira, eu sei que o senhor também ministra sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite é para os fortes, os fracos estão em casa. O pior é que estão em casa, mas não estão assistindo a nossa live, não perderam o conhecimento aí. Um abraço, professor, fica com Deus. Um abraço a todos, abraço.